Olá, estamos aqui para a gravação de mais um Edrincast, hoje com um convidado super especial, o professor Luiz Renato Vendovato, além de um professor muito conhecido, um amigo muito querido, que nos honra muito ter hoje aqui nesse espaço. E o tema que nos convoca é direitos humanos e pobreza multidimensional. Esse é um tema que o professor Vendovato, nesse momento, está pesquisando, né, com uma pesquisa registrada na FAPESP, e já com isso apresento as credenciais do professor Vendovato, não todas, porque senão tomaria todo o tempo do podcast. Apenas uma pincelada da sua biografia para que a gente possa começar e escutar o convidado. O professor Luiz Renato Vendovato é membro da Academic Advisor Board for the Global Center for Legal Innovation on Food Environment e o Institute for National and Global Health Law. É pesquisador da FAPESP e, no momento, ele está à frente desse projeto de pesquisa denominado O Conceito de Dignidade Humana relacionado às necessidades socialmente percebidas, vulnerabilidades e direito das minorias. O professor Luiz Renato Vendovato é autor de vários livros, capítulos de livro, já teve muitos projetos de pesquisa relacionados também à migração, a tabaco, e o professor é pesquisador e professor associado do Observatório de Migrações de São Paulo, é professor da Unicamp e professor da PUC de Campinas. Então, sem mais, professor Vendovato, é uma alegria gigantesca recebê-lo aqui no nosso Edrincast. Professora Renata, é uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado do professor Paulo, nesse projeto tão bonito e tão enriquecedor para todo mundo que pesquisa, que estuda, que trabalha e que, de alguma forma, se conecta ao direito internacional. Eu fico muito honrado com a oportunidade de estar aqui, e, em especial, pela possibilidade de falar da nossa pesquisa, porque, afinal de contas, a gente que trabalha com o campo acadêmico sabe o quanto é importante ter espaços como esse para poder falar para todas e para todos sobre o que a gente está fazendo. Porque conseguir explicar o trabalho, conseguir explicar o que nos move, é não só uma felicidade imensa, mas também uma responsabilidade nossa, né, de devolver à sociedade, devolver a quem pesquisa elementos para isso, né, elementos para identificar na pesquisa algo que pode ser útil para o futuro. Perfeito, muito obrigado, professor. Aproveito para cumprimentá-lo e agradecer por aceitar nosso convite. E ao longo da sua trajetória, daquilo que vem escrevendo, o senhor vem sempre enfrentando aí, do ponto de vista científico, através de uma boa metodologia, problemas que fazem parte do cotidiano da sociedade, e o que me parece aí uma etapa fundamental para que a gente consiga enfrentá-los. Não há como a gente combater um problema, a gente enfrentar uma situação que a sociedade precisa ter uma resposta, se a gente conseguir identificar exatamente o que é isso. E pobreza me parece aí um desses temas, uma dessas palavras que tem tantos significados, mas que a gente precisa encontrar uma limitação para que a gente saiba como vão ser esses esforços e qual vai ser a direção desses esforços que tanto estados como a sociedade internacional, a organização da sociedade civil vai tomar para combater. Então, eu queria perguntar para o senhor o que é pobreza multidimensional, como é que pode classificar a pobreza multidimensional e no que ela está vinculada, como ela se relaciona à proteção internacional dos direitos humanos, professor? Professor Paulo, essa pergunta é uma pergunta extremamente importante para aquilo que a gente quer desenvolver. A erradicação da pobreza, ela tem um mandamento, né? Ela é um mandamento da nossa Constituição, no artigo 3º. Ela está presente nas ODS, né? Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como o ODS 1. Não que haja hierarquia entre os ODS colocados, mas é uma preocupação que permeia não só o direito, mas também o direito. E a nossa preocupação de identificar a pobreza multidimensional é superar a medição mais tradicional da pobreza, que é a medição a partir do quanto a pessoa ganha. A ideia da medição da pobreza multidimensional na nossa pesquisa segue a metodologia do professor Peter e da professora Joanna Mack, e essa metodologia, essa abordagem foi desenvolvida na época do governo Thatcher, lá no Reino Unido, na Inglaterra especificamente,
porque a preocupação era identificar que as pessoas podem passar por privações, mesmo quando existe um rendimento acima daquele entendido como razoável para enfrentar a situação de vulnerabilidade, mas com o corte de direitos sociais, com o corte de benefícios sociais, isso pode gerar privações. Então, no lugar de você medir exclusivamente pela quantidade de recursos que a pessoa percebe por um período de tempo, seria importante a gente saber que, apesar de receber esses valores, ela pode enfrentar vários momentos de privações em vários setores. Então, a nossa pesquisa parte desse pressuposto: enfrentar vulnerabilidades e privações, e, portanto, viver numa situação de pobreza é muito mais do que simplesmente enfrentar a questão do ganho salarial. Dessa forma, envolve todo um conjunto de políticas públicas para que você possa erradicar a pobreza. Não adianta simplesmente aumentar o salário, apesar do aumento do salário ser importante, mas não adianta simplesmente aumentar o salário se houver cortes no campo da educação, da saúde e de tantos outros campos de benefícios sociais que podem ser oferecidos. Então, quando a gente fala, e tocando especificamente no ponto que o professor levanta sobre a pobreza multidimensional, a gente tenta olhar a pobreza não só no viés pecuniário, mas olhar a pobreza em todos os sentidos. Primeiro, para a gente ficar para além do ganho, mas também para que a gente possa comparar países, comparar cidades, comparar locais. Então, se a gente pudesse já, de grosso modo, apresentar como é a metodologia, para depois a gente se aprofundar, eu diria o seguinte, né? A metodologia ela é dividida em duas partes. A primeira parte da abordagem consensual e a segunda parte da entrevista individual. Nessa primeira parte da abordagem consensual, a gente faz grupos focais que representem a sociedade que a gente quer medir. Então, por exemplo, a gente fez grupos focais em Campinas, a gente está acabando de fazer grupos focais na região metropolitana de Campinas. A gente fez no interior da Bahia também, grupos focais, e a ideia é que esses grupos focais representem a comunidade que a gente quer, de alguma forma, medir. Portanto, são grupos focais com corte etário, com corte de nível de escolaridade, com corte de gênero. Então, são vários cortes. No grupo focal, o foco é identificar o que a gente chama de necessidade socialmente percebida, e está nessa primeira etapa da pesquisa, da metodologia, que está focada a minha pesquisa atual. Ou seja, eu quero entender os contornos do conceito de dignidade humana, para que o conceito de dignidade humana possa ser cada vez mais palpável. Então, como funciona essa primeira etapa? Os grupos focais são feitos e existe uma lista de bens e direitos, e essa lista de bens e direitos a gente espera sempre vinculada aos direitos humanos, que a gente apresenta para as pessoas que fazem parte do grupo focal, para que elas digam para a gente se aquele bem ou se aquele direito, por exemplo, um celular com acesso à internet ou um posto de saúde perto da sua casa, se esses bens ou esses direitos são necessários, desejáveis ou um luxo. A importância do grupo focal é que é um grupo focal tendo como base a abordagem consensual. Ou seja, não é simplesmente uma pessoa dizer, isso é necessário, isso é desejável, ou isso é um luxo, e a gente soma e chega ao resultado, nesse daqui deu tantos votos para necessário. Não, como é uma abordagem consensual, depois que os votos são abertos, as pessoas começam a debater aquele item para chegar num consenso sobre aquele item. Então, se há pessoas que entendem que um celular com acesso à internet é necessário, e a maioria diz que é um luxo, ou o contrário, eles vão ter que debater até chegarem a um acordo sobre o que aquilo representa. Representa um luxo, representa uma necessidade. Um posto de saúde perto da sua casa, a discussão vai ser exatamente a mesma. 3 trocas de roupa, a discussão vai ser exatamente a mesma. Um local para que as crianças possam estudar em casa, um dinheiro para poder fazer pequenos reparos na sua casa, como, por exemplo, existe um rompimento de encanamento na casa. Então, nos grupos focais, para cada item, há a necessidade de se chegar a um consenso. Se 50% dos grupos focais entenderem que aquele item é um item necessário ou desejável, ele vai fazer parte do rol dos itens que a gente chama de
necessidades socialmente percebidas. Na minha visão, essa é a forma que a gente tem para identificar aquilo que faz parte da dignidade humana. Tem alguns desdobramentos que depois a gente pode discutir, mas essencialmente é essa a primeira etapa. A segunda etapa é uma tentativa de checar os grupos focais. Então, a gente pega um questionário que tem os mesmos itens que ali estão, um questionário também socioeconômico, acompanha os itens, e a gente vai aplicar esse questionário, que normalmente demora em torno de 40 minutos para ser aplicado, individualmente. Lógico, existe um amostrista que vai dizer, olha, eu preciso perguntar para tantas pessoas dessa classe, para tantas pessoas desse gênero, para tantas pessoas desse nível educacional, para que eu possa representar aquela sociedade. Mais ou menos como acontece em pesquisa eleitoral, né? Um cálculo estatístico que você precisa levar em conta, e aí a gente sai perguntando, essencialmente, o seguinte, são 3 perguntas, né? A gente apresenta o item para a pessoa e ela está respondendo individualmente, e a gente pergunta para ela se aquele item é necessário, desejável ou um luxo. Porque essa segunda fase, e aqui é um ponto importante, né? Enquanto a primeira fase tem como objetivo identificar as necessidades socialmente percebidas, e com isso eu consigo fazer os contornos do princípio da dignidade humana, a segunda etapa tem como objetivo identificar as privações enfrentadas pela população. Então eu vou, para cada pessoa, perguntar sobre cada item se aquilo é necessário, desejável ou um luxo. Se a pessoa disser é um luxo, a gente já sabe que aquilo não será uma privação se ela não tiver. Então a gente passa para o próximo item. Então, por exemplo, ter 2 pares de calçados, por exemplo. E aí, se a pessoa disser isso é necessário ou é desejável, a gente faz uma segunda pergunta, que é, você tem pelo menos 2 pares de calçados disponíveis para você? Se ela disser tem, não é uma privação. Como não é uma privação, a gente vai para o próximo item. Se eventualmente, né, no próximo item, por exemplo, em que a gente pergunte sobre 3 refeições ao dia, e a pessoa diz que é necessário, mas a pessoa responde, eu não tenho essas 3 refeições ao dia, a gente pergunta por quê. Ela pode dizer, eu não tenho porque eu estou fazendo um regime, eu não tenho porque eu tenho uma condição de saúde que exige que eu faça só 2 refeições. Não é uma privação. Então a gente passa para o próximo item. Se ela disser, eu não tenho, porque eu não tenho dinheiro para comprar, porque há mais pessoas na minha casa do que comida, aí a gente identifica uma privação. Esse mapeamento de privações vai permitir que eu possa comparar no mundo regiões e cidades. Porque eu não estou dizendo que em Campinas se ganha em média X reais por mês e em São Paulo se ganha em média Y reais por mês. Porque o custo de vida em Campinas pode ser diferente do custo de vida em São Paulo, o custo de vida em Campinas pode ser diferente do custo de vida em Manaus, mas eu vou conseguir dizer, olha, em Campinas, em média, nesse bairro, as pessoas enfrentam, as pessoas de tal escolaridade enfrentam 5 privações. Não importa quais privações. Certamente não vai ser uma privação como falta de um barco, mas lá em Manaus pode ser que seja. Mas entra na conta como privação. Eu consigo comparar as privações. Então, se a gente tiver até 4 privações, nenhuma privação você não está, de nenhuma forma, enfrentando uma situação de pobreza. Mas de 1 a 4, você está no limiar da pobreza. De 4 a 8, você está na pobreza. Acima, de 9 para cima, você estaria numa situação de pobreza extrema. E resolver erradicar a pobreza com essa medição é muito mais difícil do que você pensar em erradicar a pobreza com a medição exclusivamente por parte da pecúnia. Nessa segunda etapa, ainda tem uma consequência importante, porque você tem 2 dados relevantes. O primeiro dado é da privação, mas o segundo dado, que é, para mim, extremamente rico, é o consenso, os consensos. Ou seja, se eu tenho um item que é acesso à escola pública, e eu consigo encontrar consensos em todos os níveis de escolaridade, em todos os níveis de classe social, em todas as crenças religiosas, eu posso estar próximo de identificar aquele direito, acesso à liberdade religiosa, acesso ao transporte, acesso à educação, como algo que se aproxima da universalidade. É lógico que a pesquisa que a gente conduz faz parte de uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Pobreza de Bristol, que fica terra, comandado pelo professor Dave Gordon, em Cardiff pelo professor Shoilen Nandi. Eles têm dados, né, esse instituto tem dados do mundo todo. Então, para a gente do direito, e a gente
professora Anelisa Spaolonzi Queiroz Assis e eu aqui somos do direito e somos os primeiros do direito a aderir a essa pesquisa lá em Bristol e Cardiff. A nossa pesquisa busca também pensar na universalidade, ou seja, será que se eu comparar esses resultados e identificar consensos em Edinburgh, em Bristol, em Cape Town, no Cairo, em São Paulo, em Campinas, em Buenos Aires, na Cidade do México, será que eu não consigo pensar numa comprovação efetiva da existência de uma universalidade de direitos humanos? Então, essa é uma questão que a gente pode chegar num resultado que sim ou pode chegar num resultado que não. Essa é uma pesquisa a ser feita, mas esses são dados que podem ser usados para o futuro. Então, a gente pode superar simplesmente a discussão lá da segunda Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, de 93, em que foi reconhecida a universalidade de direitos humanos. Lógico, reforçá-la, ou enfim, chegar à conclusão de que, olha, esses daqui não são direitos que encontram eco na sociedade. Até mesmo a gente poderia pensar, e a professora Anelisa está refletindo sobre essa questão da tropicalização dessa pesquisa, né? Como que a gente, lógico, o professor Beccaria lá em Buenos Aires e o Héctor Narrera no México, eles também estão fazendo essa reflexão de como adaptar essa pesquisa para a realidade da América Latina e talvez até adaptar essa pesquisa para a realidade da África, e a gente já tem várias pesquisas na África também, na Ásia, a gente tem essas várias pesquisas por lá. Então, o retrato, e eu acho que eu já falei demais nesse primeiro momento, mas o retrato é esse, tentar usar essa metodologia no campo do direito também, e do direito internacional, obviamente. Nossa, é impressionante, né? E eu vou ficando maravilhada conforme eu vou escutando, por uma razão muito simples. A gente, há algum tempo, sempre se debatia do direito sendo uma ciência linguística, narrativa, qual é o rol dentro dos Estados democráticos, como fazer isso, dentro de uma ciência que só se percebia a partir de debates intelectuais apenas, né? O direito ele não se via, ele não se sabia como entrar na realidade para analisar a realidade como ela é, para além das teorias, e de um tempo a essa parte a gente já sabe, os que trabalhamos com proteção dos direitos humanos, que o direito só pode realmente assumir essa gramática dos direitos humanos se ele entrar na realidade social, né? E a sua pesquisa ela entra de cheio na realidade social, não para dizer qual é a realidade, mas sim para escutar e entender qual é essa realidade. Então, me parece que é fundamental, talvez isso seja um marco para o direito de como ser uma ciência social aplicada a partir de conceber o direito, a partir do que ele escuta, sente, ouve, percebe da própria realidade que ele vai estar inserida. Então, nossa senhora, eu estou apaixonada assim por essa pesquisa. E fazendo essa ponte com o direito internacional da proteção dos direitos humanos, como você pensa, porque eu sei que você não tem essa resposta ainda, mas como você pensa que as respostas que talvez essa pesquisa possa dar, ela possa ajudar na concretização da proteção internacional dos direitos humanos, efetivamente, para além desse discurso teórico? Professora Renata, acho que esse é o nosso maior desafio mesmo. A gente tem algumas pistas, mas como a professora bem colocou, as respostas ainda não são palpáveis. Mas a gente publicou um artigo na Revista de Direito Público há 2 anos, com o professor Shoilen Nandi e a professora Flávia Uchoa, da Federal Fluminense, porque uma coisa incomodava, né? Eu vou tentar contar a historinha e a gente tem uma coisa que incomoda, que pode ser que a população se restrinja, porque essa é uma preocupação. Então, tem um texto importante da Martha Nussbaum que vai contar a história de uma mulher na Índia, a Jayama. Essa mulher, ela trabalha num lugar em que trabalham homens e ela faz o mesmo trabalho, na época em que a pesquisa foi feita, tá? O mesmo trabalho que os homens faziam. Só que ela ganhava menos pelo mesmo trabalho. A professora Martha Nussbaum, ela entrevistou a Jayama para perguntar se ela não sentia que aquilo era uma violência. E a resposta dela é uma resposta que acaba trazendo algo para o direito que nos preocupa. A resposta da Jayama foi: o importante para mim é trabalhar, porque eu preciso levar esses recursos para minha família. Então,
A igualdade entre uma mulher, se a gente fosse se focar exclusivamente nessa resposta dela, cairia no campo das preferências adaptativas. Ou seja, eu não sei o que é igualdade entre uma mulher. Eu preciso levar dinheiro para minha família. Então, se existe uma violência contra mim que eu não percebi. Então, se você fosse perguntar para as pessoas, o resultado poderia ser a existência de um rol de direitos menor do que o rol de direitos efetivamente disponível para todas e todos. E isso é algo que fica com uma pulga atrás da orelha, porque você vai pensar, então quer dizer que o pensador do direito, como a professora bem colocou, a pensadora do direito é que vai conseguir proteger aquele que não conhece o direito. E a gente tentou passar isso a limpo. É esse o resultado que está na nossa pesquisa. Ou seja, será que as pessoas, em dado corte social, nível de escolaridade, consegue identificar esses direitos? E a gente percebeu que as preferências adaptativas não são relevantes para a nossa resposta. Ou seja, a pessoa que está numa classe menos privilegiada, que tem menor grau de escolaridade, ela reconhece quais são os direitos que ela gostaria de alcançar. Pode ser que, pontualmente, ela vá responder que, eu estou aqui recebendo menos, mas tudo bem, é importante. A gente não sabe o que está na pressão em cima dela. Mas na hora que você faz a pesquisa, no macro, a preferência adaptativa não é algo relevante para a pesquisa. Ou seja, não importa a classe social, não importa o grau de escolaridade, as pessoas sabem o que é necessário para uma vida digna. E isso cutuca o direito, é isso que a gente gostaria de fazer. Ou seja, se eu vou decidir sobre políticas públicas e eu preciso do censo demográfico para fazer uma decisão na administração pública sobre quantas escolas eu vou abrir, quantas linhas de ônibus eu vou ter disponível, quando um juiz ou uma juíza vai decidir sobre dignidade humana, ele precisa ter essa pesquisa em mente. Não que ele vá mandar fazer a pesquisa imediatamente para depois ele decidir. Não, ele talvez precise que o Estado determine a pesquisa periodicamente. Então, o governo mexicano, o governo do López Obrador e agora da presidenta do México. Existe uma determinação de aplicar essa pesquisa nacionalmente para identificar as necessidades socialmente percebidas da população para além da renda. E isso vai trazer elementos para o juiz ou para a juíza decidir a questão. E isso se liga para a gente pensar na efetivação internacional, né, na efetivação das normas internacionais de proteção dos direitos humanos, isso se liga ao ODS 1. Se eu tenho que erradicar a pobreza, eu preciso medir a pobreza. Então, eu preciso aplicar essa metodologia para mapear onde está a pobreza e saber qual política pública eu vou fazer para aquela questão. E tem algumas situações bem curiosas, né, que a gente acaba não enxergando. A professora Anelisa tem uma orientanda, a Maria Júlia, ela vem de um lugar de pesquisa de gênero e ela foi acompanhar os grupos focais e uma questão bem simples que a gente não pode descartar nunca, que é o que é identificado a partir do gênero. Então, por exemplo, quando você faz um grupo focal só de homens, nenhum deles diz que máquina de lavar roupa é uma necessidade. Enquanto que nos grupos focais em que há mulheres, a máquina de lavar roupa aparece como uma necessidade. O transporte público aparece como uma necessidade. Então, não só fazer uma análise, mas quem faz a análise, né? Então, ela separou para fazer a discussão de gênero nesse conteúdo que a gente trouxe à tona. Isso tudo para dizer que a gente tem relatorias de direitos nos órgãos internacionais, Comissão Interamericana, e essas relatorias poderiam fazer também uma análise a partir do corte delas. Lógico, a gente precisa desses dados. Apesar de aqui no Brasil essa metodologia ter sido aprovada em 2006 no Grupo do Rio, né, no final do primeiro governo Lula, ele nunca foi aplicado pelo IBGE aqui no Brasil. Então, ele é aprovado em 2006 para ser aplicado não no censo 2010, porque estava muito em cima, mas no outro censo, e a gente ainda tem um caminho longo para conseguir coletar os dados que antes a gente coletava e não coleta mais. Mas tudo isso para dizer também que, com esses dados, a gente tem uma plataforma de inovação nas discussões de direitos humanos, tanto internamente quanto internacionalmente.
porque a partir daí a gente vai identificar problemas, vai identificar desafios. E identificando desafios, a gente teria condições de utilizar para a efetivação dessas normas, desses tratados internacionais de direitos humanos. Mais uma vez, falei demais, professora, mas é um pouco de tentar vislumbrar, né, o que a gente tem no horizonte, o que a gente poderá ter se isso caminhar. Por enquanto, a gente tem essas pesquisas. Campinas, região metropolitana de Campinas, dados de São Paulo, dados do interior da Bahia, enfim, falta muito ainda. Professor, incrível as considerações, e algo que me chama bastante atenção e que a gente vem buscando discutir aqui com os nossos convidados é esse papel também do processo de formação do direito. Muitas vezes a gente tem bastante expectativa nos processos judiciais, sejam nacionais, cortes regionais, tribunais internacionais, e não deslegitimando esses espaços. Mas muitas vezes a profissional do direito, ele esquece de como a gente também pode construir a norma que vai ser aplicada. E quando o senhor fala dessas métricas para elaboração de políticas públicas, a gente não pode esquecer que essas políticas públicas, a partir do momento que elas se transformam em leis orçamentárias, em diretrizes, elas vinculam ali as governantes, os governantes, e esse processo todo da formação de um direito adequado para que a gente consiga buscar, até porque os tribunais têm uma limitação, né, na aplicação, eles aplicam a norma que existe, me chama bastante atenção, e eu queria trazer um questionamento, principalmente pensando na crítica que o papel do cientista do direito, a cientista do direito sofre, que a nossa ciência parece não transformar nada, que existem muitas normas de direitos humanos, mas pouco se gera na prática. Embora eu não concorde com essa premissa, essa é uma premissa que a gente enfrenta com bastante frequência. Então, qual é o papel que o direito assume na modificação dessa estrutura ao codificar regras de proteção dos direitos humanos, principalmente quando essa codificação se baseia em dados, se baseia na verificação do que aquela sociedade efetivamente precisa e não numa percepção do legislador, da legisladora, seja ele nacional ou internacional, se a gente pode fazer essa analogia. Excelente colocação, professor Paulo. Eu começaria dizendo que, primeiro, né, você tendo esses dados, você consegue legitimar a construção do direito. Acho que esse é um passo fundamental, um passo com o qual a gente tem que sempre se preocupar. E eu acabo citando sempre o professor Rui Tavares, quando há essa preocupação sobre qual foi o resultado trazido pelo direito internacional dos direitos humanos, né? E ele tem um dado bastante relevante, em que ele diz que do século X ao século XXI, o primeiro século em que a gente não teve um conflito armado de proporções continentais nos 20 primeiros anos do século, foi o século XXI. E se aconteceu alguma coisa de diferente dos outros séculos, foi a construção dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, de concreto, o que a construção de direitos humanos no âmbito internacional nos traz é que pessoas da minha idade, eu tenho 52 hoje, vou fazer 53, e comecei o século XX com 28, não foi convocado para a guerra. Os mais jovens também não pegaram nenhum período de conflito, pelo menos de proporções continentais. Lógico, a gente tem guerras cruéis e tristes acontecendo pelo mundo, que, em certa medida, escalaram menos do que escalariam em outros cenários. Então, o resultado prático que eu vejo é esse, a princípio. E a juridificação das relações internacionais, por meio do direito internacional e dos direitos humanos, permite que a gramática de relação entre os países seja uma gramática pautada nessa forma de solução de conflitos, na forma jurídica de solução de conflitos. O que tem incomodado tanto que o direito internacional tem sido alvo, os direitos humanos têm sido alvo, e muito menos pelos seus erros que existem, né? O direito internacional não é um ramo do direito isento de críticas, nem mesmo o direito internacional dos direitos humanos, mas ele tem perdido espaço não por seus equívocos, mas pelos seus acertos. Se a gente pegar o Tribunal Penal Internacional não sofre ataques porque ele não está fazendo, ele sofre ataques porque ele está fazendo. Promotor-chefe recebe sanções dos Estados Unidos, pessoas do tribunal são espionadas por determinados governos, então a gente tem um resultado prático bem importante. Para a gente, especificamente na pesquisa, é uma forma de conseguir dar
concretude a essa discussão que a gente faz, que parece tão distante da nossa realidade, né? Os constitucionalistas italianos, os primeiros a se levantarem contra a União Europeia, vão falar de uma distância entre o detentor do poder constituinte originário e a construção normativa da União Europeia. Talvez com isso a gente consiga aproximar esses dois, porque olhar para esses dados para pensar como você vai construir o direito internacional dos direitos humanos pode ser um caminho importante, pode ser um caminho relevante para a gente pensar. Com isso tudo, para dizer, olha, eu não sou uma pessoa que fica isolada e pensa que o direito internacional vai resolver todos os nossos problemas. Às vezes o direito internacional é um obstáculo para a efetivação de direitos, mas é um caminho extremamente importante hoje para a gente concretizar, pelo menos, um rol de direitos. E se ele for somado a essa pesquisa empírica, a gente pode ter resultados bastante positivos. Mas, enfim, pode ser só ilusão de quem está no meio do trabalho e ficou bastante empolgado com ele. Ainda bem que você tem bastante ilusão, né? Porque sem ela, isso nada aconteceria, né? Como dizia o Galeano, essa é a função da utopia, né? Para ter utopia, a gente precisa ter ilusão. Sem ela, a gente não caminha e não concretiza coisas tão maravilhosas como esse projeto que já, não só a mim, mas eu tenho certeza que a todas as pessoas que ouvirem vão cativar. O que também uma outra coisa muito importante para mim, na medida em que eu li o link desse texto que você escreveu, o link da sua pesquisa, enfim, a gente se preparou antes para falar com você, mas também o que você está falando é que outra coisa muito importante disso é que você e esse grupo com o qual você está trabalhando nessa pesquisa estão realizando um sonho, que é trabalhar com instrumentos democráticos dentro do direito para a realização de direito. Porque quando você logo no primeiro bloco fala que o mais importante para você da metodologia é o consenso, você grita radicalmente que os pressupostos, os procedimentos democráticos são os mais importantes para tudo. E essa é uma das razões pelas quais eu sempre te admirei, Vedovato, sempre, e o tempo passa, mas eu te admiro. Quando uma vez nós coincidimos num evento que estávamos falando de direitos humanos e etc., você falou algo muito parecido, no qual eu aprendi e repliquei dando crédito nas minhas aulas, foi que saiu a questão do Brexit naquele então, e você disse exatamente isso. Não é o fracasso dos direitos humanos que levou ao Brexit, e sim a vitória dos direitos humanos, né? Então, eu fico sempre pensando que não existe uma lei social, uma lei dessas físicas mais social do que a terceira lei de Newton, né? A todo movimento há um contramovimento na mesma proporção, e quem trabalha a proteção internacional dos direitos humanos vive isso em carne, né? Então, além de te animar a seguir, ampliar e etc., eu gostaria de te agradecer, porque a gente que trabalha de propósito, com propósito, os direitos humanos, que a gente tenta evitar um gap entre o dizer e o fazer, o que é muito difícil, e a gente sabe disso, mas a gente tenta a todo custo para fazer de propósito e com propósito, escutar uma pesquisa dessa, saber que a FAPESP está fomentando uma pesquisa dessa, é mais do que uma luz no final do túnel, é uma abertura gigantesca pela qual a gente sabe que, historicamente, o futuro vai dar crédito a tudo isso e vai apontar onde foi o momento de virada, como quando a gente aponta hoje o momento de virada, a Declaração de 1948, né? Essa mesma importância. Você veja o tempo que passou para chegar em pessoas de propósito com propósito, para pensar numa pesquisa que realize aquilo que em 48 era fruto de um medo mais do que necessário. A gente já está chegando ao final, com muita pena, você poderia ter falado muito mais sempre, porque as suas falas, elas são sempre deliciosas, proveitosas, e a gente aprende muito, mas a gente não tem um tempo infinito. Então, eu queria te convidar, assim, numa palavra final, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão aqui escutando você e a explicação sobre esse seu projeto dos direitos E humanos, antes, direitos. a gente sempre pergunta aos nossos convidados o que eles enxergam como o propósito daquilo que eles fazem, o direito internacional. O senhor é o primeiro convidado que a gente conversa sobre uma pesquisa empírica. Então, se o senhor também pudesse falar um pouco sobre o propósito da pesquisa empírica no direito internacional, acho que seria aí um fechamento com chave de ouro para estimular aqueles que nos ouvem, aquelas que nos ouvem, que muitas vezes sentem aí desestimulados ou receosos em executar uma pesquisa empírica em uma ciência social aplicada que é o direito.
Obrigado, professor Paulo, obrigado, professora Renata. Acho que nessas considerações finais, a minha primeira palavra é de agradecimento, não só a vocês pela oportunidade de estar aqui falando da pesquisa, da nossa pesquisa, e agradecer a professora Anelisa, que é a Anelisa Spaulonzi Queiroz Assis, que é a professora que também aceitou o desafio da gente fazer o projeto em conjunto lá em 2019, que ainda não tinha a pesquisa FAPESP, mas tinha outras pesquisas. Ela conseguiu o financiamento do CNPq para pesquisa, a gente conseguiu o financiamento do governo britânico também para fazer parte dessa pesquisa. Então, a professora Anelisa, aqui da Unicamp, é quem está no Leme, né? E no Leme, como diria o Fernando Pessoa, né? Somos mais do que nós, né? E além dela, né? O professor Shoilen Nandi, que é o professor da Universidade de Cardiff, que também abriu as portas para a gente fazer a pesquisa e ter acesso à metodologia, trouxe pessoas aqui para treinar a equipe da Unicamp, para que a gente pudesse ir a campo para coletar esses dados. E a pesquisa com direito internacional, ela não deve ser encarada, pelo menos na minha visão, como uma profecia autorrealizável. E a gente sempre precisa olhar o que está acontecendo no mundo e tentar ao máximo trazer esses elementos para a nossa discussão. É muito difícil, e aqui citando o meu orientador, o professor André de Carvalho Ramos, a gente sempre cita os orientadores, né? A gente não consegue martelar a teoria numa realidade se ela não se encaixa automaticamente. Então, há necessidade da gente olhar a realidade, e acho que esse é o papel, e me aproximando da questão levantada pelo professor Paulo, é conseguir, com isso, saber qual é a pesquisa que pode ser importante, que pode ser relevante, que pode ter alguma serventia, que pode, de alguma forma, retratar aquilo que a gente está vivenciando. E o que tem me animado bastante é saber que é possível saber o que tem dentro do conceito da dignidade humana, que é essa pesquisa atual. E tem animado também a possibilidade de, para o futuro, a gente ter uma metodologia para identificar essa universalidade de direitos humanos de forma empírica. Se muitas pessoas no mundo chegarem a consenso sobre os direitos, a gente tem um dado que é importante ser considerado. Se tudo foi feito dentro das exigências científicas, a gente consegue usar esses dados e dizer, olha, não é uma imposição ocidental, não é um pensamento de um único país, não é algo que vai destruir a cultura local ou destruir a religião de determinadas regiões, mas sim um anseio da população, porque a gente tem consensos que garantem algo que ultrapassa a fronteira, que é um pouco do que a gente pensa quando a gente escolhe o direito internacional, ou seja, a fronteira é um dado apenas, não um obstáculo intransponível. E como a fronteira é um dado, não um obstáculo intransponível, a gente precisa fazer comunicações entre a fronteira, um pouco como tentou fazer o Exupéry quando na Terra dos Homens ficava falando das luzinhas na Patagônia que se conectavam, que poderiam se conectar naquela escuridão da noite da Patagônia, né? E talvez acender uma luzinha, não fazer as conexões, porque a gente é muito pequeno para fazer essas conexões, mas acender a luzinha pode preparar o caminho para quem vem depois. Sensacional. Incrível e de muito propósito essa colocação, principalmente no que a gente vive hoje, que muitos desses direitos humanos que não são efetivados, não são respeitados, se deve à necessidade de várias pessoas de transpor as fronteiras políticas que lhes são impostas em busca de melhores condições de vida, mas que continuam a ter direitos fundamentais negados. Antes de passar a palavra à professora Renata agradecer, professor, eu não posso deixar de agradecer, acho que a gente coroa aqui nesse episódio uma reflexão muito importante e muito relevante sobre os direitos humanos. Nunca é demais para falar sobre direitos humanos, mas tem épocas que parece mais necessário, sem dúvida a gente está no momento em que esse diálogo ele é necessário não só para aqueles e aquelas que são profissionais da ciência do direito, das relações internacionais que aqui nos ouvem, mas também aquelas pessoas que nos escutam e que vão conseguir ser tocadas por esse conteúdo que é transmitido com tanta facilidade, com tanta clareza e o que é fundamental quando a gente pensa na efetivação dos direitos humanos, né? A gente precisa conhecer esses direitos enquanto indivíduos para conseguir exigi-los em nosso favor. Então, meu muito obrigado por somar no nosso propósito e deixo aqui meu sincero agradecimento e passo a palavra à professora Renata. Faço eco do que o Paulo disse e acrescento: quando vocês avançarem um pouco mais a pesquisa, quando vocês acharem que há outro momento de fala importante, o Edreamcast vai estar de portas abertas e aí você pode trazer
e a professora Anelisa, porque aí a gente pode fazer um podcast com os dois, e assim não fica só o agradecimento. Então, já desde já as portas estão abertas e a gente vai ficar assim com muita ansiedade para conhecer os desdobramentos. A gente sabe que a pesquisa acadêmica, a forma de apresentar a academia classicamente é por meio de textos acadêmicos, mas a gente também pode se modernizar, não sei se essa forma mais correta de dizer, mas mais popular, se modernizar e também trazer esses resultados assim ao pé do ouvido das pessoas, que também chega com bastante carinho em cada uma delas. Então, a Ana Elisa já está convidada para voltar com você num estágio um pouco mais avançado, para a gente falar um pouco mais sobre os resultados que vocês vierem a obter. Professora, a gente vai ficar muito feliz com essa oportunidade, porque uma das dificuldades da pesquisa científica, que a professora bem aponta, é a divulgação científica. E a divulgação científica não pode ficar restrita aos artigos que acabam se perdendo no tempo, no espaço. E por isso eu só tenho que agradecer imensamente a oportunidade que o Edrincast nos traz e agradecer ao professor Paulo e à professora Renata, não só por revê-los, mas também pela possibilidade de falar sobre a pesquisa. Muito obrigado. E a professora Anelisa, tenho certeza, estará aqui com a gente no futuro. Ela tem uma pesquisa que ela está encerrando agora o mês que vem, que vai ser bastante bacana de apresentar. Ótimo, ótimo. Legal. E para você que nos ouve, não deixe de acompanhar, não deixe de se inscrever aqui no canal do Edrincast. A cada 15 dias a gente tem um papo de propósito e com propósito para você, nosso ouvinte e nosso ouvinte. Até breve.